oportunidade que nós estamos aqui. Está na hora de você vir para Cristo enquanto há tempo. A esperança. Jesus, depois do Sermão da Montanha, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 7, versículo 14 e o versículo 13, para nós nesta tarde. Depois que o Senhor Jesus subiu ao monte e lá começou a ensinar a multidão, dizendo: bem-aventurados que choram, porque serão perseguidos. Bem-aventurados que sofrem. E aí Jesus, mesmo nesse mesmo Sermão da Montanha, agora ele chega em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, ele vai dizer assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida eterna, e poucos há que encontrem. Observe, Jesus, ele está falando agora para essa multidão ao qual tinha ouvido do Senhor Jesus os sermões da montanha, aonde, quando nós vamos olhar para esse sermão aqui no capítulo 5, Jesus vai dizer: bem-aventurados pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultares, os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrai-vos, exultai-vos, porque grande é a sua recompensa no céu, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Agora vem Jesus falando sobre dois caminhos, falando sobre duas eternidades. Aqui Jesus, ele não vai falar sobre os caminhos. Jesus, ele vai falar sobre o caminho. Qual é o caminho que você está seguindo? São os caminhos dos seus pensamentos, são os caminhos do centro da sua vontade, são os caminhos do que você pensa, do que você acha que é certo, que é correto. A própria Bíblia vai dizer, e o profeta Salomão, ele escreveu dizendo que há caminho que para o homem parece direito, pode ser até satisfatório, pode ser até prazeroso, aos seus olhos parece ser direito, mas o problema não está no começo, o problema está no final, porque ele vai dizer que no final é morte, e essa morte é a morte que te levará para a condenação eterna. Jesus está falando de dois caminhos, Jesus está falando de duas portas. Jesus está ensinando aquela multidão, depois que ele falou da bem-aventurança, sobre qual caminho trilhar, qual caminho seguir, qual a porta entrar. E o próprio Senhor Jesus, ele se apresentou como a porta, dizendo: eu sou a porta. Quem entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem. Jesus também disse: eu sou o caminho.
a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Jesus está propondo aqui aquela grande multidão 2 caminhos, 2 portas. Jesus ensinou que existe apenas 2 caminhos, um largo e o outro estreito. O primeiro parece fácil, atrativo, mas conduz à perdição. O segundo é difícil, existe renúncia, mas leva à vida eterna. Essa escolha é inevitável. Cada pessoa precisa decidir por qual caminho seguirá. Essa decisão é dada agora ao ser humano. Você ouvindo esta palavra, você ouvindo falar de Jesus, porque é o único libertador que liberta a vida do ser humano, ao qual o homem se encontra escravo, preso nas asteias de aranha do nosso adversário. E somente Jesus, ele se apresenta como o grande libertador que resgata o homem ao qual se perdeu e está perdido, e que precisa ter um encontro com Jesus com urgência, porque a vida não só se resume em comer, em beber, em curtir a vida. Não, existe uma eternidade sem Jesus, e eu preciso lhe alertar com urgência. Glória a Deus. Oh glória, aleluia. As pessoas estão vivendo aqui como se tudo resumisse aqui na terra. Se veio a pandemia, o povo se precaveu, se cuidou, se isolou, foi atrás da alimentação, foi atrás de água. O governo disponibilizou recurso financeiro. As pessoas têm os seus cuidados, uns sim, outros não. Outros partiram. Mas como é fácil, né? Quando vem uma crise, quando vem algo difícil para a vida do ser humano, o ser humano sabe cuidar da matéria, do corpo físico, mas se esquece que existe uma alma dentro de você que precisa de um Senhor, que precisa de um Salvador, e que precisa se entregar para Jesus para ter uma mudança de vida. Oh glória! Jesus ensinou que existe apenas 2 caminhos, o largo e o outro é estreito. É estreito, mas ele nos dá condição para caminhar desse caminho estreito, porque nós temos a bússola, que é a sua palavra. Nós somos orientados e conduzidos pela direção do Espírito Santo de Deus. E aprove o Senhor chegarmos aqui nesta tarde para você ouvir esta palavra. A primeira coisa que eu observo aqui é que o caminho largo leva à perdição, é espaçoso, muitos andam por ele, não existe renúncia e nem compromisso. É vai de todo jeito, vai da forma que eu acho, eu vou da forma que eu penso. Não, eu não estou aqui da forma que eu penso, eu não estou aqui da forma que eu acho, eu estou aqui na forma que a palavra nos determina como devemos seguir o caminho. Ah, mas eu não creio na Bíblia. Ah, mas eu não creio em Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O ateu que diz que não crê em Deus é o cara que mais tem fé nessa terra, porque ele está crendo em quem não existe. E realmente a crença dele está certa. Sabe por quê? Porque realmente Deus não existe, porque quem existe somos nós. Mas como é isso? Como se explica? Deus nem tem começo nem tem fim. Deus, ele está e ele é desde a existência de todos nós existir. Deus não foi criado, quem foi criado fomos nós, para existir. Talvez você não entenda, talvez você não compreenda essa pérola, mas é a grande realidade. Há muitos que estão dizendo que não acreditam, mas a vida após a morte, ela existe e é real. Acabou? Não acabou, continua. E aí, para onde você vai? Aonde você passará a eternidade? O caminho, ele é atrativo, ele é atraente. Não existe, esse caminho largo e espaçoso, ele não exige nada de ninguém.
Como eu disse, eu vou seguindo. Mas há uma aplicação para nós aqui. Não se deixe enganar pelas felicidades deste mundo, pois o fim deste caminho é a morte espiritual. Começa bem. Tudo começa somente eu vou provar, saber se é bom, né? Deixa eu provar somente isso aqui. Aí prova. Gostou? Se avicia. E daqui a pouco está dominado pelos vícios. Sem poder dominar mais, ele é dominado. E aí, só somente um gole, só somente uma tragada, só somente um negocinho, mas abriu as portas, a porta agora escancarou, ele quer mais, porque o ser humano é insaciável, o ser humano é insatisfeito, não se conforma com aquilo que Deus fez. Você vê isso? Que o ser humano não se conforma nem com o corpo dele. Tem gente que quer desfazer aquilo que Deus fez. Eu não gosto do meu nariz. E você vai botar ele aonde? Foi Deus que fez. Mas eu não gosto do meu corpo. E aí? Você vai entrar em qual corpo você vai entrar? E graças a Deus que foi o Criador que lhe fez. Você passou pela mão do Criador. Sua mãe passou 9 meses para lhe ter. Foi gerado lá. Mas tinha a mão e a formação do Criador que fez o céu e a terra. Glória a Deus. Aí você vê as complicações. As pessoas lutando para ter corpo perfeito, sarado, cheio de doença do pecado, cheio de mazela, cheio de coisa que não presta, cheio de coisa ruim, porque tomou o caminho errado, um caminho árduo e espaçoso. Mas eu venho dizer, existe um caminho que a porta é estreita e o caminho é apertado, mas nos levará às mansões celestiais. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Oh, glória. Segundo ponto que eu observo aqui é que o caminho é estreito. Enquanto o caminho espaçoso te conduz à morte, o caminho estreito te conduzirá à vida eterna. Eu vou repetir isso aqui para você entender. Enquanto o caminho espaçoso e largo e atrativo, cheio de novidade, é morte no final. Mas o caminho que é estreito, oh glória, o caminho que é apertado nos conduzirá à vida eterna com Cristo Jesus. Oh, aleluia. Oh, glória. Talvez você diga, o que eu posso fazer, irmão? É entregar sua vida. Não, eu já entreguei. Como é que você diz que entregou a sua vida para Jesus e a sua vida não sofreu mudança? Meu prezado amigo, Jesus é o caminho que te conduzirá ao céu. O caminho estreito que te conduz à vida eterna é apertado, exige esforço e fé. Pouco escolhe andar nele, mas é o único caminho que leva à salvação. É o único caminho que leva à salvação. Aí vem a aplicação para nós aqui, para nós entendermos. Escolher o caminho estreito é viver em obediência a Cristo, mesmo que seja difícil. Talvez você diga, irmão, é difícil, não é fácil, eu já tentei, eu estou desviado, afastado do Evangelho, está na hora de voltar, porque no céu nem entra afastado e nem entra desviado, só entra os redimidos, lavado, comprado pelo sangue do Cordeiro. Terceira coisa que eu observo aqui,
é que a decisão é pessoal. Eu li uma frase neste dia que dizia assim: a salvação é individual, mas o compromisso de pregar o Evangelho é meu, e eu quero te ver lá no céu. A decisão é pessoal. É inevitável ninguém poder escolher por você. A mãe não pode salvar o filho. A mãe não pode salvar a filha. Marido que diz que ama a esposa não pode salvar. A esposa que diz que ama seu marido também não pode. Porque a decisão é pessoal. Cada um tem que tomar a decisão. Qual é a decisão que você vai tomar nesta tarde? É o caminho largo ou o caminho estreito? É inevitável, ninguém pode escolher por você. A escolha de hoje define o destino eterno. A escolha de hoje define o destino eterno. O que você escolher hoje vai refletir depois que você partir desta vida. Se você escolher Cristo, viverá uma eternidade com Cristo. Mas se você escolher um caminho largo que conduz à perdição e o final é morte, será sofrimento eterno para toda a eternidade. Não adianta você querer arrumar desculpa, porque naquele dia não vai funcionar. O jeitinho brasileiro só funciona aqui na terra. No céu não tem jeitinho brasileiro. Ou você decide, ou você toma a sua decisão com pressa, ou você entrega a sua vida para Jesus enquanto é tempo. Depois que partir daqui, não haverá outra escolha. Escolha é para quem está vivo. Depois que morreu, nem o defunto depois que morre escolhe a roupa que vai. Então escolha hoje quando tiver com vida. Não adeie a sua decisão, a escolha, o caminho da vida e siga Cristo de todo o coração. Os dois caminhos estão diante de nós. Um leva à perdição, o outro à vida eterna. Cabe a cada um escolher andar com Jesus e permanecer firme no caminho estreito que nos conduz à salvação. Nós somos alcançados por Jesus. Temos a certeza da nossa salvação, porque quem nos dá essa certeza é o próprio Senhor Jesus. Porque nós não somos salvos por nossos méritos, porque somos bonzinhos, porque somos melhores. Não vem das obras, é pela graça, é dom de Deus. Oh glória! E é por isso, meu prezado amigo, que nesta tarde nós anunciamos a ti e te apresentamos para você que me escuta dois caminhos e dois destinos. Dois caminhos e dois destinos. Qual você, meu prezado amigo, seguirá a partir de agora, depois que você ouviu esta palavra? Venha para Jesus, entregue a sua vida para Jesus nesta tarde. O Senhor quer transformar a sua vida. Venha para Jesus enquanto é tempo. Aproveite, porque a oportunidade, ela é como um cavalo selado. Quantos bilhões de habitantes tem sobre a terra? E que esse cavalo selado ele vai passar. Se você aproveitar a oportunidade que hoje Jesus Cristo te dá, pode ter certeza, não veio te prometer o que a Bíblia não promete. Não. Já disse que a porta é estreita e o caminho é apertado.
Mas o Senhor Jesus nos dará a condição de trilhar, de caminhar até chegar nas mansões celestiais. Aproveita a oportunidade, venha para Jesus. Eu sei que o som te alcançou, eu sei que você ouviu a palavra. Não endureça o seu coração.